Olá pessoal, vamos agora continuar com mais uma videoaula dessa sequência, dessa trilha de aulas, tá certo? E o nosso conteúdo de hoje a gente vem intitulado ainda falando sobre a pele, sobre as características dessa pele, sobre os anexos que ela apresenta. Nós vamos falar sobre as estruturas anexas que a gente tem, por que temos, qual é a função de algumas pessoas apresentarem mais estruturas anexas, outras menos, tá? E algumas das estruturas que a gente vai observar são os pelos e as unhas, tá certo? Principalmente nos mamíferos, que são características próprias nossa, tá certo? Pelos e unhas. Alguns outros apresentam garras, tá certo? Mas para a gente, mamífero, a questão desses anexos. Primeiro aqui, o texto nos aponta a estrutura das unhas e diz: existem estruturas anexas da pele, como as unhas e os pelos, e ainda algumas glândulas, tá? Que os mamíferos e nós, seres humanos, que somos os mamíferos, estamos aí, diríamos, dominando de forma racional esse grupo, tá certo? E por que nós temos essas características como unha e como pelo e ainda essas glândulas, tá? Aí aqui na página 207 do livro de vocês, do meu livro aqui, em algumas partes do corpo humano as estruturas anexas são encontradas. Em que partes? Está perguntando, tá certo? A gente vai dizer que o pelo, na verdade, ele é encontrado basicamente em quase todo o nosso corpo. E eu sempre falei isso para vocês e mais uma vez eu retorno a falar. No início da nossa existência como seres humanos na Terra da evolução, não se tinha vestimenta como a gente tem hoje, roupa. Então, os seres humanos, tanto homem quanto mulher, nós éramos cobertos de pelo, tá? Não se tinha roupa, não era por isso que a gente tinha pelo, não era porque tinha roupa não, tá certo? Era esse pelo tinha uma função específica de aquecer o nosso corpo, de deixar o nosso corpo aquecido nos períodos frios, tá bom? Então, tanto homem quanto mulher tinha muito pelo e essas características foram transmitidas até os dias atuais por muitos anos mesmo, ok? Porém, hoje em dia tem pessoas que têm uma maior quantidade de pelos, outra nem tanto, tá certo? Mas era essa função de proteção, de aquecimento do corpo. E com o passar do tempo, a gente foi perdendo algumas características, que a gente chama também de questão evolutiva, que a gente começou, primeiramente, na descoberta do fogo. Quando o homem descobriu o fogo, já contei essa história para vocês, mas torno a falar. Quando o homem descobriu o fogo, primeiro ele se assustou, viu que o fogo era algo diferente, era quente, era brilhante, e ele viu que tinha uma capacidade de força muito grande, a questão do fogo. E, acima de tudo, aquecia, conseguia esquentar quem estava ao seu redor. E, bem mais lá à frente da história, bem mais lá à frente, nós descobrimos a questão da vestimenta, começamos a fazer vestimenta com pele de animal, e aquilo que já era sendo aquecido pelo elemento fogo, continua ainda sendo aquecido por essa pele, como até forma de roupa, isso que a gente conhece hoje. E o nosso corpo é uma máquina que é bastante inteligente, ele vai observando todas as informações que a gente está mandando para ele, tá bom? O que está acontecendo nos dias atuais? Um exemplo, tá? Que eu sempre falo para vocês. Hoje em dia, a gente está ligado muito à questão de estética, tá certo? A gente tira pelo praticamente de todo o nosso corpo, da cabeça, tira da sobrancelha, tira, depila os braços, depila as pernas, faz todo tipo de asepsia possível. E da mesma forma com as unhas. Tiramos as cutículas, diariamente as mulheres, frequentemente as mulheres fazem isso, colocam esmalte, e a gente tem essa questão de estética muito presente nos dias atuais. E essas informações a gente está mandando para o nosso corpo. A gente está dizendo que se a gente está tirando o pelo diariamente, frequentemente, a gente está dizendo ao nosso corpo que a gente não quer esse pelo ali, que a gente não precisa daquela proteção de aquecimento, tá? Então tem essa característica importante. O nosso corpo, ele se adapta àquilo que a gente está levando até ele, tá certo? Então, com o passar do tempo, nós fomos perdendo essa característica. Nós fomos ficando com menos pelos no nosso corpo. Porém, ele tem uma função específica, ele tinha uma função específica, era de aquecer o nosso corpo. Mas quando a gente manda essa informação para eles, ele entende. Então hoje, a questão desses anexos são menos, não diria menos importante, mas eu diria que
não está tendo uma relevância como antigamente se tinha. A questão da unha também, as unhas são estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhes confere dureza. Por isso que na nossa unha a gente tem essa capacidade de rasgar. E para nós mamíferos é essencial na questão da casca. Quando eu digo para nós, para todo o grupo, por exemplo, o grupo dos felinos, tá? Dos gatos, dos leões, dos tigres, eles usam essas garras para questão de caça, questão de defesa. Então tem essa característica muito importante. E a queratina também presente, aquilo que eu já tinha dito, presente nos cabelos e presente na questão das unhas. Elas são encontradas nas extremidades dos dedos e protegem contra as lesões. Então, todos esses anexos que a gente tem, não é por acaso, não. Ah, porque eu tenho essa linha de pelo aqui em cima do olho. Qual a função dessa sobrancelha em cima do meu olho? Se a gente prestar bem atenção, a gente tem isso há milhões de anos, mas é um pouco estranho, né? Mas é só questão de proteção mesmo, para impedir que se caia suor, caia algum indivíduo inadequado dentro dos nossos olhos. E da mesma forma os nossos cílios, tá? Para proteção. As unhas também para proteção. E as cutículas que tem na unha, que a gente insiste em tirar, também serve para proteção contra lesões e invasores dentro do nosso corpo, tá certo? E no nosso pelo ainda a gente tem algo que a gente chama de poros, né? Esses poros significa que é uma entrada e uma saída da nossa pele. E esses pelos também servem como proteção para esses poros. Porém, a gente insiste em retirá-los. Não é isso? Aqui na página 207 a gente tem uma estrutura de uma unha, raiz da unha, o corpo da unha, o osso dentro do nosso dedo, todo explicado aqui no esquema. Ok? Na página vocês olhem aí no 207. Essas estruturas anexas, ainda tem uma observação aqui que a gente chama estruturas anexas em outros animais. A pele atua como revestimento na proteção do corpo de outros animais, tá certo? Ela produz estruturas como garras, pelos, unhas, cascos, chifres e córneos, tá? Para nós, seres humanos, nós chamamos de pelos e unhas, mas em outros animais, como répteis, como felinos, como o boi, por exemplo, a gente dá outro nome, mas é sempre formado por essa proteína chamada de queratina, que dá dureza a esses anexos, tá bom? A gente tem aqui uma garra de um animal, de um felino. As garras estão presentes em animais como ursos, felinos, e são projeções da pele com queratina, que serve na questão da dureza e na questão dessa formação desses anexos, ok? Já a questão dos pelos, os pelos são estruturas anexas distribuídas de maneira desigual, tá? Por quase todo o corpo, concentrando-se mais em algumas regiões, como por exemplo na cabeça, como por exemplo na barba de algumas pessoas, tá? E eles estão ausentes em áreas que sofrem maior atrito, como as palmas das mãos, que a gente está diariamente lavando, manuseando alguma coisa, então a gente vê que a gente não tem pelo na mão nem embaixo do pé, não é? Então, porque essas regiões estão diretamente com atrito com alguma coisa, com o solo, com algum outro, com alguma outra superfície. Então, eles ali estão ausentes por causa disso, tá certo? E também na questão das mucosas, como os nossos lábios, tá? Por exemplo, o pelo chega até aqui próximo aos lábios, como a questão da barba, mas nos lábios propriamente dito não tem. E qual é a função do pelo? Tem aqui uma pergunta, essa que eu já tinha respondido, tá? Que é a questão de proteção e a questão de aquecimento para o nosso corpo. Proteção e aquecimento, ele serve para proteger. Claro que aquilo mais uma vez que eu ressalvo, a gente tem que ter toda a questão de cuidados e de higiene também para com o nosso corpo, ok? Então, os pelos do corpo humano, eles auxiliam na percepção de objetos que possam entrar em contato com a nossa pele, que estejam próximos a ela, tá certo? Também ajuda a manter a temperatura do corpo, criando uma camada de ar entre a pele e o ambiente, tá certo? Aquecimento aí para o nosso corpo. Aí aqui, mais uma vez, na página 208, nós temos uma gravura, uma foto de um homem, mostrando todas as características desses pelos. Diz assim, pelo no nariz, auxilia para proteger o sistema respiratório
da camada da entrada de partículas de micro-organismo, tá? Os cabelos da nossa cabeça, por exemplo, protege a cabeça da exposição direta de raios solares. Os cílios protege contra a entrada de alguma coisa dos nossos olhos, de alguma poeira, de qualquer outra coisa, tá bom? Então todos esses pelos que a gente tem no nosso corpo têm uma função específica, seja lá para os pelos ou seja para unhas. Tá bom? Então fique claro aí nessa nossa aula, essa explicação desses anexos da nossa pele. E qualquer dúvida é só chamar nas nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, que a gente pode sanar todas as dúvidas específicas de vocês, tá certo?